Imagine-se cercado por árvores majestosas que se erguem em direção ao céu, onde os raios do sol mal conseguem penetrar o chão coberto de folhas secas. Um silêncio profundo envolve cada passo, criando uma atmosfera de mistério e suspense. Hoje vamos explorar lugares sombrios e intrigantes, onde a beleza da natureza se entrelaça com histórias assustadoras e enigmáticas. Desde florestas com árvores de formas bizarras até aquelas que guardam lendas fantasmagóricas e locais mal assombrados. Cada cenário parece ter saído diretamente de um filme de terror. Existe uma área florestal tão misteriosa que parece que o tempo não passa por lá. Cada floresta que visitaremos tem uma história arrepiante à espera de ser revelada. Junte-se a nós nesta expedição pelo desconhecido e descubra o que realmente se esconde nas florestas mais intrigantes do planeta. Afinal, a natureza pode ser tanto bela quanto aterrorizante. Prepare-se para conhecer as 10 florestas mais assustadoras e misteriosas do mundo. Número 10. Floresta Torta. Ao redor do nosso planeta podemos encontrar florestas de todos os tipos, desde as mais lindas até as mais misteriosas e enigmáticas. Um desses lugares verdejantes está localizada na Polônia, ao redor do rio Oder. Essa é a impressionante Floresta Torta, onde existem árvores misteriosas que assumem formas para lá de estranhas. Essa floresta não é muito grande, formada por aproximadamente 400 pinheiros que foram plantados por volta do ano de 1930. Porém, o que torna a região enigmática é o fato de que muitos desses pinheiros cresceram retorcidos. Suas bases possuem uma estranha curvatura de 90 graus, criando uma forma que lembra a letra J. Um outro detalhe curioso é que essa curvatura excêntrica aponta para o norte em todas as árvores, sendo que o topo delas são completamente normais. E ainda existe um outro detalhe que piora ainda mais o mistério. A intrigante Floresta Torta é cercada por uma outra floresta de pinheiros que cresceram completamente normais. Mas por que será que essas árvores cresceram com formato tão bizarro? Eis a questão. Os cientistas já levantaram diversas hipóteses, mas nenhuma foi comprovada. Além disso, como é de costume, vários mitos e teorias foram levantadas. Há aqueles que defendem que essas árvores retorcidas tenham sido obras de alienígenas, forças gravitacionais e até consequências da passagem de tanques de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Mas até hoje, ninguém conseguiu dar uma explicação convincente, e o mistério continua. Número 9. Bosque de Otzarreta. Aqui existe uma mistura impressionante de beleza e um ar tão místico que chega a ser assustador. O singular Bosque de Otzarreta é considerado uma das florestas mais bonitas do mundo, uma área verde que possui uma aparência muito singular, um lugar mágico e cheio de encantamento. Localizada dentro do Parque Natural de Gorbea, na Espanha, as árvores do local cresceram de forma muito incomum, criando um cenário que parece de outro planeta. Lá, existem muitas árvores conhecidas como faia. Porém, seus ramos, ao invés de crescerem para os lados como de costume, eles apontam para o céu, criando um formato inusitado que mais parece candelabros gigantes. Mas por que elas cresceram dessa forma? Acontece que antigamente o povo local utilizava dessas árvores para produzir carvão. Porém, ao invés de derrubá-las, eles apenas podavam os ramos de forma inteligente, para que elas não morressem. Ou seja, eles utilizavam desse recurso natural de forma consciente, permitindo mais produtividade sem acabar com as árvores. Ao longo de centenas de anos, essas faias foram talhadas e seus ramos acabaram crescendo dessa forma tão diferenciada, resultando nesse cenário mágico e de aparência misteriosa, que parece nos transportar para outro mundo. Número 8. Floresta de Freetown River. Uma das florestas mais assustadoras dessa lista, sem dúvidas, é essa que falaremos agora. A horripilante floresta estadual de Freetown River está localizada em uma região conhecida como o Triângulo de Bridgewater, uma área no estado americano de Massachusetts, famosa por sua assustadora atividade paranormal, observada desde os tempos coloniais. De acordo com a história, essa floresta foi palco de assassinatos, além de possuir cemitérios antigos. Essa área verde faz parte da cidade de Freetown e abrigava nativos americanos, porém, de acordo com registros históricos, no ano de 1659, ela teria sido tomada por uma tribo chamada de Wampanoag.
Desde então, relatos de atividade paranormal começaram a aparecer. Os nativos americanos afirmam que tais acontecimentos misteriosos que ocorrem no local há mais de 350 anos são resultado de maldições tribais. Segundo relatos, durante muitos anos, a floresta teria sido utilizada como palco dos mais diversos cultos, como sacrifícios de animais e até rituais satânicos. Hoje, a região é tida como mal assombrada. Pessoas relatam sentir uma energia muito pesada ao entrar nesse ambiente florestal, uma sensação tão assustadora que chega a ser palpável. Há aqueles que dizem ter presenciado fenômenos inexplicáveis e até aparições de OVNIs. Se você achou essas florestas misteriosas, espere até ver o que vem a seguir. Mas antes de continuar, já deixe o seu like no vídeo. E se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho das notificações. Curioso para saber o que mais a natureza guarda nesses lugares assustadores? Então vamos continuar com o vídeo. Número 7. Dow Hill. Mais uma floresta assustadora presente nessa lista é a tenebrosa Dow Hill, uma área florestal formada principalmente por pinheiros que criam avenidas de aparência peculiar. Localizada no estado de Bengala Ocidental, na Índia, essa enigmática floresta montanhosa possui belezas naturais e um clima muito agradável, porém, também guarda uma série de histórias assustadoras capazes de causar arrepios. Segundo os moradores locais, atividades paranormais tomaram conta de Dow Hill, tornando-a mal assombrada e repleta de lendas. Lá, existem muitas histórias de fantasmas que são contadas pela população local. A mais famosa é a Estrada da Morte, um ponto da floresta no qual lenhadores relatam ter visto um fantasma de um garotinho sem cabeça que vaga pela área, aterrorizando aqueles que passam por ali. Além disso, muitas pessoas afirmam sentir uma sensação aterrorizante e inexplicável dentro da floresta, como se estivessem sendo vigiadas. As histórias assombrosas da região são tão fortes na crença local que os moradores recomendam não visitar a floresta após o anoitecer. Os pontos assustadores e as lendas fantasmagóricas associadas a essa adorável área verde nas montanhas atraem visitantes corajosos de todo o mundo. Número 6. Floresta da Ilha das Bonecas. Essa é uma floresta que se tornou muito famosa e extremamente assustadora. No meio da cidade do México, existe uma região verdejante cortada por mais de 190 quilômetros de canais, uma área que há anos se transformou em uma atração turística muito macabra. Nos canais de Xochimilco está a fantasmagórica Ilha das Bonecas, uma área florestal que possui uma atmosfera para lá de arrepiante. Como seu nome já sugere, a região é caracterizada por possuir centenas de bonecas penduradas entre as árvores, muitas delas em estado de degradação, com penteados e feições faciais extremamente sinistros. Algumas delas não têm nem cabeça, um cenário que caberia perfeitamente em um filme de terror. Mas como todas essas bonecas foram parar nessa região florestal? De acordo com a lenda, no século passado, o antigo morador da ilha, Julian Santana Barrera, teria encontrado o corpo de uma garota que morreu afogada nas águas locais. Desde então, ele começou a relatar ocorrências inexplicáveis e acreditava que era causado pelo espírito da menina que vagava por ali. Então, para afastar o suposto fantasma da jovem, ele começou a pendurar bonecas de todo tipo nas árvores e ao redor de sua propriedade. No ano de 2001, Dom Juliano acabou falecendo no mesmo local, mas suas bonecas permaneceram em seus postos. Com o passar do tempo, os brinquedos foram se deteriorando e acabaram adquirindo aspectos assustadores, como guardiões tenebrosos. A arrepiante floresta da Ilha das Bonecas acabou se transformando em um famoso ponto turístico. Número 5. Floresta de Randolph. Mais uma floresta dessa lista considerada mal assombrada e cheia de lendas está localizada no estado de Maine. Estamos nos referindo à misteriosa floresta de Randolph, onde existe uma pequena comunidade considerada a menor cidade dos Estados Unidos. Mas o que tem de pequena, tem de assustadora. Os habitantes da região afirmam avistar luzes estranhas e barulhos sinistros e inexplicáveis, vindos de dentro da floresta durante a noite. Há aqueles que acreditam que ali seja o lar de diversos corpos celestes. Além dessa fama de mal assombrada, essa pequena floresta ainda concentra carros abandonados e trilhos de trem em completo desuso, recobertos por grama. Um cenário que só aumenta o aspecto misterioso do local. Se a floresta de Randolph é de fato mal assombrada ou não, uma coisa é certa: andar por ali na escuridão da noite não é para os fracos.
Número 4. Devil's Tramping Ground. Essa é mais uma floresta repleta de mistérios assustadores que merece estar nessa lista. Batizada de Devil's Tramping Ground, que em português significa campo de caminhada do diabo, essa é uma região de acampamento localizada em uma floresta na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, famosa por ser o palco de lendas assombrosas. A mais conhecida é uma lenda muito sinistra, que já dura mais de 120 anos. Em um local específico da floresta, há um pedaço vazio e empoeirado, no qual existe um círculo com aproximadamente 12 metros de largura, completamente estéril, onde nada cresce e nenhum animal se aproxima. De acordo com a lenda que data de 1882, não há nenhuma vida vegetal nesse círculo porque é onde, supostamente, o diabo dança em certas noites, pensando em formas de fazer o mal neste mundo. Muito assustador, não é mesmo? Daí vem o apelido macabro dessa floresta. A lenda conta ainda que se alguém colocar alguma coisa no centro dessa região circular, quando voltar no dia seguinte, ela estará jogada do lado de fora. Pessoas que já estiveram por lá relatam que a sensação e a energia do lugar são extremamente assustadoras, que é possível sentir más vibrações e ouvir barulhos estranhos durante a noite. Bem, se existe uma explicação científica para o fato de não nascer nada dentro do círculo, ou se essa lenda é verdadeira ou não, uma coisa é certa: visitar a região na escuridão da noite é uma aventura apenas para os corajosos. Número 3. Floresta Negra. Um canto na Alemanha considerado um dos mais belos do país, além de ser um dos mais misteriosos também. Um cenário que caberia perfeitamente em um conto de fadas, com pitadas de terror. Essa é a intrigante Floresta Negra, uma região que possui paisagens naturais incríveis, mas também é detentora de uma aparência tenebrosa e repleta de lendas. Localizada em uma cordilheira que se estende por mais de 200 quilômetros, essa floresta é coberta em grande parte por uma vegetação muito densa, tornando-a extremamente escura, um cenário perfeito para dar vida a diversos mitos. Seu nome, como já deu para notar, se deve à penumbra causada por toda essa vegetação, constituída principalmente por pinheiros que possuem muitos galhos e folhas, e acaba impedindo a incidência de luz solar. Daí, o motivo de a misteriosa Floresta Negra ser tão escura. Seus vales incrivelmente verdes ainda abrigam muitas lendas, que vão desde lobisomens, duendes e até o diabo. Suas lendas são tão assustadoras que até hoje as pessoas que moram dentro ou ao redor da floresta não saem de casa em noites de lua cheia. Por outro lado, toda a sua beleza e mistério acaba atraindo muitos turistas para a região. Número 2. Floresta Oia Baciu. Um bosque detentor de uma aparência para lá de sinistra e repleto de histórias e lendas capazes de dar arrepios. Esta é Oia Baciu, uma floresta localizada na cidade romena de Cluj-Napoca, considerada uma das mais assustadoras do mundo. Suas estranhas árvores retorcidas e sua atmosfera silenciosa são só pequenos detalhes que aumentam a reputação macabra da floresta. Também conhecida como Triângulo das Bermudas da Transilvânia, esse espaço florestal de 3 km² conquistou sua reputação ao longo dos séculos devido a histórias de desaparecimentos, assombrações e até OVNIs. Segundo relatos, os habitantes locais, até meados do século XX, evitavam entrar na região, devido às lendas que causavam medo à população. Há registros históricos que mencionam inúmeras dessas lendas. Para início de conversa, o nome do lugar deriva de um desses acontecimentos, que é um mistério até os dias de hoje. De acordo com a lenda, um baci, que é a palavra romena para pastor, ignorou as lendas da região e guiou suas ovelhas através da floresta. O detalhe é que o pastor e suas ovelhas nunca teriam saído da mata. Porém, segundo o mito, seus gritos teriam sido ouvidos durante a madrugada pelos que moravam por perto. Mas mesmo com as buscas, nem o pastor, nem suas ovelhas foram encontrados, sumindo sem deixar rastros. Esse é só um dos misteriosos desaparecimentos relatados. Além disso, os mitos locais ainda contam que quem anda por lá perde a noção do tempo. Há relatos de pessoas que acreditavam estar na floresta por apenas alguns minutos, quando na realidade se passaram horas. É como se o tempo não passasse por lá. A assustadora Floresta Oia Baciu guarda muitos mitos. Se são verdade ou não, não sabemos, mas certamente esse lugar possui um ar de mistério muito intrigante. Número 1. Floresta Vermelha. Quem nunca ouviu falar sobre o maior desastre da história da energia nuclear que ocorreu na usina nuclear de Chernobyl? No dia 26 de abril de 1986,
ocorreu um acidente devastador que acometeu o reator 4 dessa usina, localizada perto da cidade abandonada de Pripyat, a noroeste de Chernobyl, na Ucrânia. Devido a um aumento catastrófico de energia, o núcleo do reator 4 explodiu, liberando uma quantidade absurda de radiação que se dispersou na atmosfera e no solo que circunda a região. Um evento trágico que vitimou milhares de pessoas. Devido a isso, foi criada uma zona de exclusão na região, onde ninguém pode se aproximar em virtude dos altos índices de radiação presente ali até hoje. Dentro dessa zona de exclusão está a temível Floresta Vermelha, a assustadora floresta radioativa. Estendendo-se em um raio de cerca de 10 quilômetros, essa floresta possui uma aparência que descreve perfeitamente os impactos ambientais que o maior acidente nuclear da história causou. Lá, existia um grande número de pinheiros que morreram instantaneamente com o desastre, e aqueles que resistiram sofreram uma mutação no qual suas folhas se tornaram vermelhas. Por isso o local ficou conhecido como Floresta Vermelha, uma região considerada uma das áreas mais contaminadas do mundo devido aos elevados níveis de radiação. Desde a enigmática Floresta Torta, com suas árvores retorcidas, até a temível Floresta Vermelha, cada uma delas tem suas próprias histórias misteriosas e segredos escondidos. Lendas que causam arrepios e fenômenos assustadores que despertam nossa curiosidade sobre o que mais pode estar escondido nos lugares mais enigmáticos da Terra. E você, o que achou dessas florestas assustadoras? Teria coragem de se aventurar por alguma delas? Conta pra gente aqui nos comentários. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.